Esse é o Capso e nós vamos falar agora do encerramento do caso lá do aeroporto de Roma, né? Vocês lembram desse caso que aconteceu no ano passado? O Alexandre de Moraes arrumou confusão com uma família que estava lá no aeroporto de Roma, na entrada da sala VIP. A gente já falou sobre esse caso várias vezes. E a gente tinha informação, eu já fiz até um vídeo sobre isso, de que a família ofereceu retratação, né? O que é retratação? É um pedido de desculpas. E eu tinha explicado no meu vídeo anterior que isso muito provavelmente significava que o caso iria ser encerrado. Isso foi um acordo do Alexandre de Moraes com eles, né? Porque tipicamente é assim que funciona. É muito comum nesses casos de crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação, que a pessoa, a parte, aceite simplesmente o pedido de desculpas para encerrar o caso. Por que o Alexandre de Moraes aceitou esse pedido de desculpas para encerrar o caso, né? E encerrou essa coisa? Porque estava ficando muito feia essa história. Já estava dando mais do que óbvio que, na verdade, o culpado da história toda foi o Alexandre de Moraes. Então foi um absurdo a família sequer ter que pedir desculpas, porque, em tese, quando você pede desculpas, você meio que está admitindo que fez alguma coisa errada, né? E a família não fez. Quem estava errado na história era o Alexandre de Moraes. Mas é aquele negócio, né? Eu entendo por que a família fez isso, né? Se estivesse no lugar deles, muito provavelmente faria a mesma coisa, porque, imagina, você está com a sua vida toda revirada por conta de um processo e não sei o que lá. Ó, se tu reconhecer o problema e pedir desculpa, a gente encerra tudo. Tá bom, se o problema é esse, peça desculpas e deixa pra lá. Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque só reforça o absurdo que eu venho falando desse caso lá do aeroporto de Roma, né? Essa notícia foi sugerida por Paulo Minha Sunga Copoco Volume, eu era de direita, agora sou libertário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu já tinha falado sobre esse vídeo, sobre esse pedido de retratação, e tinha falado na época que o mais provável é que o processo fosse encerrado completamente. Tipicamente é assim que funciona. Ninguém oferece retratação sem haver um acordo do outro lado, ou seja, a pessoa... Porque seria inútil, né? Vamos supor que o Alexandre de Moraes realmente estivesse certo na acusação dele, ele realmente tivesse sido agredido no aeroporto de Roma. Você acha que ele ia aceitar um pedido de desculpas? É lógico que não, ele ia querer o processo até o final. Por que ele falou que aceitava um pedido de desculpas? Porque no final das contas viu que não tinha nada demais, que não era nada daquilo e coisa e tal, e quis encerrar essa coisa, né? Então é aquilo que eu já falei para vocês no outro vídeo, não vou repetir aqui. No final das contas, é um absurdo a família sequer ter que pedir desculpas, porque na verdade quem foi agredida foram eles, né? Não foi quem agrediu foi o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes que não só agrediu, como deu a carteirada, né? A famosa carteirada comum aqui no Brasil. Você sabe com quem está falando, né? Aquele papo todo de funcionário público de merda. Mas eu entendo por que eles fizeram isso, né? E agora parece que se confirmou o que eu tinha colocado como hipótese no outro vídeo. De fato, o processo foi encerrado, ou seja, o Moraes disse que aceitava a retratação, foi feita a retratação e encerrou a história, né? Então, vamos recapitular esse negócio aqui. Lá quando teve esse episódio, foi lá em junho de 2023, foi um absurdo, saiu em todas as televisões, a Rede Globo, não porque um ataque contra Alexandre de Moraes. Vocês lembram o jornal o Globo, o cara dando um tapa no filho do Alexandre de Moraes, assim, não sei o que lá, né, uma recriação de um tapa, não, que absurdo, esses bolsonaristas que estão agredindo Alexandre de Moraes. Aí depois a gente viu que é isso daqui, ó, que não teve tapa nenhum, que foi um esbarrão no óculos do cara, e depois que o cara deu um tapa na nuca do Mantovani, ou seja, o filho do Alexandre de Moraes, que na tirinha do Globo, lá no desenhozinho do Globo, era retratado como sendo uma criancinha, né? O caralho, bicho, que vergonha, que eu fico, cara, que vergonha alheia que eu tenho do jornalista do Globo, cara. Imagina, os caras desenharam o filho do Alexandre de Moraes como uma criança. Vai ver o cara é uma geladeira desse tamanho, grande pra caralho, filho do Alexandre de Moraes, coisa e tal. Ele chegou por trás do Roberto Mantovani, o Roberto Mantovani foi a vítima nesse caso, parece que deu um tapa na nuca do Roberto Mantovani, e quando o Roberto Mantovani se virou, esbarrou no óculos dele e o óculos dele caiu. Não teve agressão nenhuma no final das contas, de nada nessa história toda, foi só a carteirada do Alexandre de Moraes, né? Sabe com quem estão falando? E de fato, foi uma carteirada poderosa. Ou seja, o que provou essa história toda, que chegamos no final, e a família que foi vítima da agressão do Alexandre de Moraes foi obrigada a pedir desculpas. E é a suprema carteirada. O Alexandre de Moraes conseguiu impor a vontade dele, mesmo contra todos os fatos, contra todo o direito, contra toda a lógica. Porque lembra, tem inúmeras coisas erradas nessa história. Primeira coisa, eu já falei para vocês, né? Esse negócio de confusão de aeroporto é a coisa mais banal que existe, acontece o tempo todo, tudo quanto é aeroporto do mundo, e todo mundo deixa para lá porque ninguém vai perder tempo com esse tipo de coisa. Mas vamos supor que tivesse realmente havido uma agressão, um insulto muito grande, não sei o que lá.
contra qualquer pessoa, ou até contra o Alexandre de Moraes. O que teria que ser feito nesse caso? Né? Não existe foro por prerrogativa da vítima. Embora o Alexandre de Moraes seja do STF, quem teria feito a agressão são pessoas comuns, né? Então isso teria que ir para um juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância que deveria julgar esse caso. O Alexandre de Moraes, não, esquece esse negócio de regra, não tem mais juiz natural nessa porra, não. O juiz natural sou eu. Eu decido quem é que vai julgar as coisas. Eu sou o juiz Deus Sol, que julgo tudo e quem é que vai julgar o que for, e puxou para ele. Olha o absurdo que é a coisa. O cara era a vítima, então por suspeição ele jamais poderia julgar esse caso, né? De fato, no final ele passou para o Toffoli julgar, mas a investigação toda foi conduzida por ele. E ele que jogou esse caso para o STF, o que já é um absurdo, porque não faz sentido esse tipo de coisa. Isso tinha que ser, se tivesse havido de fato, deveria ser julgado pela primeira instância. Não foi o único absurdo dessa história. Teve, além do absurdo jurídico disso daí, teve outro absurdo jurídico, que a Polícia Federal encerrou as investigações e não indiciou ninguém. Chegou à conclusão de que, olha só, era só uma altercação de aeroporto, que é tão comum, que todo mundo acontece, que ninguém foi prejudicado de fato, não teve nada demais. O Alexandre de Moraes não pode aceitar isso. Como assim? Você não está falando de uma pessoa comum, você está falando do Deus Sol, o dono do Brasil, o cara que decide tudo no Brasil e foda-se Constituição. O Alexandre de Moraes não pode. Trocaram o delegado do inquérito, o delegado novo ganhou alguma premiação para ir para a Europa, sei lá, ser adido, não sei o que lá, ganhou uma promoção absurda para indiciar. Não, tem que indiciar, foda-se, não quero nem saber. Tem elementos, não tem elementos, indicia aí. E o Paulo Gonet também ficou nesse caso, está mais do que óbvio que o cara está já no bolso do Alexandre de Moraes, o Gonet. Ele foi lá, ofereceu a denúncia, evidentemente o pessoal se tornou réu, e agora o processo foi encerrado porque eles admitiram a culpa. Por que foi encerrado nesse negócio? É o que eu falo para vocês, porque estava tão feio esse negócio, mas tão feio, estava tão escancarado o favorecimento do Alexandre de Moraes, estava tão escancarado que não teve nada, que ao contrário, eles foram os supostos agressores, é que foram as vítimas nesse caso, e tá todo mundo vendo essa história, que o Alexandre de Moraes, não, vamos encerrar essa história, vamos acabar, faz a retratação aí, ou seja, o Alexandre de Moraes saiu com a menor coisa, pede desculpa que tá tudo bem. Ainda falaram, por que levaram para o STF? Falaram que não eram bolsonaristas. O cara, o Roberto Mantovani, foi candidato por um partido de esquerda, aparecia em Santinho do lado do Lula, do lado da Dilma. Ou seja, não tinha nada de bolsonarista nesse caso. Não, a história inicial que tinham chamado Alexandre de Moraes de ladrão, alguma coisa assim, criticado Alexandre de Moraes. Depois descobriram que não teve nada disso, que a briga toda foi por conta de entrar na sala VIP do aeroporto. Ou seja, esse caso é um escalabro do escalabro. Eu tenho certeza que a história um dia vai botar o Alexandre de Moraes responsável por esses absurdos. Esse caso aqui é um dos muitos absurdos que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui nesse momento, e isso vai... Um dia vai chegar essa hora, tá? Por enquanto eu sei que não, por enquanto parece que o Alexandre de Moraes é o todo-poderoso, ele manda, todo mundo obedece, não sei o que lá. Um dia vai chegar, a justiça... Olha só, você consegue enganar algumas pessoas por algum tempo. Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a verdade aparece de volta. E o Alexandre de Moraes vai ter que pagar por esses crimes dele. Isso é um absurdo. Por esse caso de Roma, o Alexandre de Moraes tinha que pegar cadeia. É um absurdo o quanto que ele corrompeu o STF. E eu não consigo entender como é que os ministros do STF deixam isso, vendo que esse cara está jogando a imagem do STF no lixo, né? O que eu posso imaginar é que é meio que por isso que o Barroso está falando em renunciar, que o Fachin também falou que vai se aposentar, que não quer terminar, não quer continuar no STF, porque esse pessoal está vendo que no final das contas o STF está sendo destruído pelo Alexandre de Moraes, né? E como eles não têm força para ir contra o Alexandre de Moraes, acabam ficando na situação, melhor me aposentar, sair dessa coisa, porque putz grila, né? Tá ficando um lixo isso daqui, né? Esse caso aqui é um caso clássico, não tem como justificar esse tipo de coisa de forma alguma, né? Ou seja, tudo que ele conseguiu com isso daqui, e na decisão fala aqui, ó, não, o pedido de retratação fala que eles confessaram o crime, concordaram, coisa e tal, e encerrou a coisa toda. Ou seja, tudo que ele conseguiu foi isso, salvar a pele dele com uma desculpa de merda. Mas, pô, Alexandre de Moraes, todo mundo sabe a verdade, que quem agrediu foi o seu filho que agrediu o Mantovani, e que essa carteirada que você deu foi um dos maiores absurdos da história do Brasil. Isso vai aparecer em livro de história como um exemplo negativo do que nunca deveria ter acontecido no Brasil, essa violência, essa ditadura do regime Lula-Moraes que está acontecendo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.